Boa tarde, Breno. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Prazer imenso estar aqui com você, cara. Primeiramente, queria te agradecer por ter aceito o convite de participar do Talk da X500. Esse aqui é um momento mais descontraído, onde a gente vai bater um papo a respeito do teu business e da tua experiência com a nossa empresa, com a X500. E eu tenho 4 perguntinhas para te fazer, para saber como que foi a tua experiência aqui conosco, tudo bem? Vamos, que é bom, tem que ser compartilhado. Vai ser um prazer. Primeiro, para o pessoal entender qual que é o teu negócio, qual que é o teu business. Pessoal, prazer, me chamo Breno. Hoje eu sou CEO e responsável pela estratégia da Octane Sales. A Octane hoje é uma empresa de inteligência comercial que a gente chama. O que é isso? Dá a possibilidade para os nossos clientes e parceiros transformar dados em inteligência para que eles tomem decisões estratégicas e consigam fazer o seu negócio de fato faturar e vender mais. Como que a gente faz isso? Hoje a gente faz através de tecnologia. Faz implementações de tecnologia nas empresas dos clientes, de forma que essa tecnologia consiga entregar dados para ele. Uma dessas tecnologias é a Como CRM. Hoje a gente é top 1 Brasil. É um CRM conversacional e a gente faz todo o trabalho de implementação de sistema, otimização de processo, acompanhamento e usabilidade desse sistema para que no final dos meses ali de período o cliente de fato tenha a possibilidade de transformar o que ele fez naquele sistema em dados e isso possibilite dele tomar decisões estratégicas que façam o negócio dele crescer. Basicamente é isso. Uma área muito promissora, inclusive agora com a chegada da IA. Eu lembro que a gente está aí no processo de trabalho com você. Entramos no 2º ano de trabalho junto, em parceria com a Octane Sales. Quando você chegou até nós, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente está entrando agora para o 2º ano, qual que era o teu cenário? O que tu queria resolver naquela época? Qual que era o tipo de problema e desafio que tu tinha? Eu acredito que as empresas elas passem por ciclos onde elas têm que estourar uma bolha de estrutura ali para conseguir chegar num próximo nível. Eu estava num processo em que eu faturava relativamente bem, mas eu precisava de braços estratégicos, pessoas especialistas em áreas específicas para conseguir furar essa bolha. E um desses braços estratégicos foi a X500. Eu já tinha um relacionamento com o Cartier, que não era X500, a gente já tinha um network, a gente se conheceu através de networks e grupos de mentoria, e aí eu precisava de um braço de fato estratégico. Não agência que entrega tráfego ou mídia social, nada disso. Algum braço que eu pudesse contar onde eu queria chegar e que esse braço dissesse assim, tá, você quer chegar até aqui, então nós temos esses caminhos. Qual estratégia nós adotaremos? E foi isso que a X500 fez comigo. Ao invés de ter um diretor, por exemplo, de marketing interno, eu contratei a consultoria da X500 que me acompanha ao longo desse 1 ano e meio e que, de fato, venha somar com esse braço estratégico de marketing, que no princípio eu até entendia como marketing, mas a gente sabe que é sobre monetização como um todo. A gente vai desde a parte de captação de marketing até a parte de funil de vendas, entender como que a gente aumenta a recorrência nas compras da nossa base. Por exemplo, hoje, o que eu tinha como sonho, que a gente decidiu como estratégia, era ter uma base que faturasse bem. A minha base de clientes hoje fatura mais do que o meu time de aquisição, o que dá pra gente uma tranquilidade gigante, uma previsibilidade de entender que a gente vai faturar ao longo do tempo, se, por exemplo, uma landing page der problema ou um tráfego não vir a funcionar. Perfeito, tu trouxe até um ponto que a gente defende muito aqui, que é a descentralização, né, do tráfego pago em si. A gente considera apenas como mais um canal, e justamente por a gente ter esse tom de sócio, ser muito mais que um consultor de marketing, que a gente consegue criar estratégias dentro dos pilares que nós acreditamos, que é a aquisição de clientes, aumento de ticket médio e principalmente aumento de frequência de consumo dentro da própria base que você já tem. A gente acaba adentrando para dentro da empresa com esse tom de sócio, e aí é por isso que você está vivendo essa experiência conosco, que está entendendo ser um pouco diferente, né, dos consultores de marketing ou de um relacionamento como uma agência de marketing. Até porque eu sei que tu já teve bastante experiência com agência de marketing, por exemplo. Eu já fui uma agência de marketing, né? Essa inteligência comercial do Octane hoje veio de uma criação de uma agência de marketing, onde eu mesmo não acreditava mais naquele modelo tradicional de agência. Eu acho até modesto da sua parte dizer que vocês são um pouco diferentes da agência. Porque, assim, eu não consumo de vocês, por exemplo, um serviço de tráfego, eu não consumo um serviço de nada. Eu, basicamente, tenho vocês como um braço estratégico de negócio, sabe? Isso é muito importante dizer para o empresário de hoje. Por mais que eu tenha 33 anos, eu tenho uma escola mais tradicional de negócio. Então, quando a gente fala dessa tradicional de negócio e fala sobre metodologia, crescimento a longo prazo, de não montar um curso e sair faturando milhões e se entregou, não entregou, tá tudo bem, não é o nosso processo aqui, eu acho que é outro tipo de conversa. E é aí que vocês brilham. Legal, entender
entender também desse teu lado, esse teu feedback, a gente fica muito feliz, então a gente está cumprindo com o nosso objetivo. E para quem está assistindo de fora, eu queria compartilhar o teu momento, se a gente for fazer aí uma linha do tempo, em termos de resultado, por exemplo, se você poderia compartilhar conosco o antes da X500 e o depois da X500, no caso, nesse momento atual que você está vivendo dentro da empresa. Não tem como eu desvincular a X500 do momento em que não vou nem falar só da X500, eu falo do meu negócio como um todo, e aí vocês já sabem que vocês têm responsabilidade em cima disso. A gente saiu de faturamentos em números de 6 dígitos para 7 dígitos, realização gigante nesse processo. Eu estou falando de um crescimento aí de 500, 600%. É coisa que eu não imaginaria, inclusive, que fosse acontecer num curto prazo de tempo, que a gente pensa a longo prazo, né? A X500 veio a somar com isso. Pegando até um assunto que você falou atrás, né? O tráfego, ele é um canal. Hoje a gente está tracionando 12 canais aqui dentro. Pensando na grandiosidade que isso traz. Então, assim, meu momento da empresa hoje, a gente cresceu absurdamente com o braço da X500. E, inclusive, a gente está passando por um processo de M&A agora. Nós fizemos a aquisição de uma segunda empresa lá de Recife, que era uma concorrente nossa. Era a segunda maior empresa do Brasil que fazia implementação desse sistema. Então agora a gente cresce mais nesse mercado. Por isso que eu falo, eu não vou nem desvincular. Eu acho que a X500 está dentro da Octane e ela é super responsável nisso. Eu não tenho nem o que dizer. Fico muito feliz. É isso que a gente gosta de ouvir, né? O empresário crescendo e atingindo marcos que ele sonhava, né? Veja que tu comprou o teu concorrente. Compramos. Isso. E, cara, o que eu acho interessante, a gente não só comprou, a gente internalizou, né? Então, nosso concorrente agora vem para dentro do nosso negócio. Ele é um cara que vai estar aqui ativamente com a gente também. E isso muito faz parte da cultura também construída. Tem dia que eu chego assim, Fernando, como é que eu sei que tá dando certo? Aí, Fernando vai trazer um dado da Endeavor lá, vai trazer uns dados de, é assim que a gente avalia crescimento. E aí a gente vai discutir isso internamente na empresa, né? Isso é muito maneiro. Essa parceria e esse tom de sócio, um com o outro, que é o que faz a diferença, é algo que eu acredito muito. Fico feliz com esse feedback, principalmente estar aqui fazendo esse Talk X500 contigo. Nesse momento importante que tu tá vivendo, nessa realização desse marco, muito importante. E aí, Fernando, a tranquilidade também que eu tenho de fazer esse tipo de negociação. Porque daí eu vou internalizar agora uma outra operação, certo? Tão grande quanto a nossa. Mas a gente já tem uma estratégia. Eu faço aquisição sem medo. Eu chego, Fernando, fiz a aquisição da empresa aqui, tal, ela é de tal lugar, ela tem esse core, o produto é um pouco diferente. Como que a gente vai fazer daqui pra frente? Fernando manda calma, fique tranquilo, vamos resolver. E aí já tem uma estratégia formatada para isso. Então eu tenho a tranquilidade de fazer o que eu tenho que fazer como trabalho. CEO, aumentar oportunidades, trazer novidades de mercado, ampliar a empresa, sem ter que me preocupar com essa parte de estratégia de marketing. Participo, sou ativo, mas eu sei que do meu lado tem alguém que vai me deixar tranquilo para fazer o que eu tenho que fazer. Esse é um ponto importante, que dentro da monetização é um olhar que um consultor normal ele acaba não olhando. Nós, da área da monetização, a gente acaba já tentando entender, por exemplo, quando tu tem um produto aí novo, qual estratégia que a gente vai utilizar para poder rodar esse produto novo, se os funis que a gente está utilizando nesse momento vão poder abocanhar também esse produto, se o ICP tá dentro. Então a gente vai acabar dando um 360 dentro da tua empresa para tentar vender esse produto para quem já está em base, para quem já está dentro do teu business, para os leads que já foram adquiridos e que, como tu falou no começo aqui do nosso Talk X500, hoje representa uma grande quantia do faturamento, maior inclusive do que o teu canal de aquisição, que é algo que nós acreditamos muito. Em tempos em que o tráfego está muito caro e o lead que chega é frio, é fundamental a gente ter um funil de follow-up, por exemplo, um funil de reengajamento ali dentro de um ciclo de 30, 60, 90 dias. Essa é uma das maiores conquistas que a gente tem também contigo, porque hoje um lead que cai aí, ele é perseguido até ele levantar a mão, literalmente. Exatamente, a gente tá indo, eu nem sei quantos pontos de contato, mas a gente tem com lead, são, sei lá, uns 20, 30 pontos de contato, a gente tá caminhando por um remarketing aí de 6, 8 meses. O foco é chegar a 2 anos, ou seja, a gente tá muito, muito antes ainda do caminho, ainda tem muito resultado. Vai total de encontro com o TVA, que é ter um time de vendas ativo onde a gente possa criar diferentes pontos de contato na jornada do cliente e mais momentos da jornada, não só naqueles 7 primeiros dias que o lead é comprado e ele é trabalhado ali pelo comercial, mas depois, porque às vezes ele não chega com o nível de consciência para comprar, mas ele vai comprar daqui 2, 3 meses numa outra campanha. É muito gratificante ver que o TVA está surgindo efeito bastante dentro da Octane. Se você fosse pegar, por exemplo,
para palestrar para um grupo de empresários ou para compartilhar um pouco desse teu know-how e você pudesse dar um conselho para eles, caso eles precisassem crescer ou escalar a operação, você recomendaria X500? Você acha que faz sentido? Qual que é a tua opinião quando você olha para X500 hoje e dentro da tua necessidade, dentro do que tu viveu aqui conosco? Cara, primeiro ponto, assim, não me vejo sem a X500 hoje. A gente é multi-empresário, a gente tem um grupo de negócios, então a Octane é um deles, e a X500 está presente em todos os negócios, eu não me vejo sem. Eu acho que hoje ter um braço estratégico que entende do que está falando e não só uma agência de marketing, isso é fundamental para qualquer negócio. Eu digo qualquer negócio é qualquer negócio. Eu diria que se você tem um negócio e você quer crescer estratégico de forma sólida, longo prazo, você tem que prestar atenção em discutir estratégia de marketing mesmo, sabe? Sair um pouco desse mundo digital, onde o tráfego resolve tudo, ou produção de conteúdo resolve tudo, ou a viralização do conteúdo resolve tudo, ou o programa de indicação resolve tudo. Não é sobre isso. É uma área tão importante quanto uma comercial financeira, e você hoje vê que você tem dificuldade em achar profissionais que entendem isso. Você percebe em negócios assim que tem empresas que discutem financeiro de uma forma, comercial de uma forma, isso está embasado, isso está sério, e quando chega na parte de marketing é sempre uma discussão. Hoje não existe isso aqui mais, e muito por conta da X500. Se eu pudesse indicar de olhos fechados, X500, o Fernando, todo o time deles são responsáveis por grande parte da nossa conquista aqui. É uma parceria que a gente vai levar a longo prazo, independente do momento que está no seu negócio. É fundamental. O Fernando entende, ele sabe do momento do negócio, ele sabe se adaptar ao momento do negócio. Eu digo até questão orçamentária mesmo. Ele pensa tudo longo prazo. Vale a pena. Tem a chance de conversar, tem a chance de trocar uma ideia, tem a chance de conhecer o trabalho. Conversa com os caras. Conversa com a X500 e aí você vai entender muito do que eu estou falando. Sou suspeito em falar, inclusive vou deixar aqui o meu depoimento. Eu quero um pedacinho desse negócio também, já falei. Sou fã, eu quero. Um momento a gente vai estar junto nessa vida aí. Vai chegar o momento, né? Vai chegar o momento, mas muito porque eu acredito. Eu não colocaria qualquer investimento no negócio que eu não acredite. Fico muito feliz em ouvir isso. Quero te deixar aqui à vontade, mais uma vez, né? Para sempre contar conosco aqui com a X500 e para os empresários que estão nos assistindo, caso fique com alguma dúvida a respeito do que a gente fez e está fazendo, construindo na Octane Sales, também pode estar entrando em contato conosco, ou até mesmo com o Breno, que ele vai dar aí todo o feedback. E é bom que outros empresários saibam que esse apoio de monetização e estratégia é fundamental para poder escalar uma operação. Vimos aqui, por exemplo, que o Breno cresceu em média de 600%, está passando por um processo de M&A. Se o sonho do empresário também é chegar nesse patamar, eu acho que cabe a gente ter um bate-papo. Quero te agradecer pela nossa conversa, tá aqui participado do nosso Talk X500 e vamos continuar trabalhando aí para poder realizar os sonhos. Vamos sim, Fernando, estou à disposição. Qualquer empresário aí que queira conversar com a gente, bater um papo, conhecer mais de como funciona o trabalho da gente com a X500, estou 100% disponível. Vai ser um prazer conversar um pouco sobre vocês. Valeu, Breno. Até mais. Valeu, Fernando. Um abraço.